Desconhecido salva jovem inocente abandonada grávida de 8 meses, enquanto dormia na praça. A praça estava deserta, apenas o som do vento e os sussurros distantes de uma cidade que nunca dorme. Clara, uma jovem de apenas 17 anos, estava encurralada em seus próprios pensamentos, envolta em um cobertor que já tinha visto dias melhores. Com 8 meses de gravidez, seu corpo pesava, mas o que mais a oprimia era a solidão. Seus pais a abandonaram há tempos, deixando-a à mercê de uma sociedade indiferente que a observava com olhares de reprovação, como se sua existência fosse um fardo. As estrelas brilhavam acima dela, como faróis de esperança em uma noite tão fria. Clara fechou os olhos por um momento, sentindo o aperto no coração. Pensou em como a vida tem sido cruel, como tinha chegado até ali, sozinha em uma praça. O frio aumentava e um arrepio percorreu sua espinha. Foi quando, de repente, uma sombra surgiu. Um homem, envolto em um casaco escuro, apareceu, como um espectro e... Clara não respondeu imediatamente. Observou-o de relance. Havia algo de intrigante em seu olhar. Um misto de compaixão e mistério que a envolvia. Ele se apresentou como Daniel e ofereceu ajuda. Clara estava hesitante, mas havia uma centelha de esperança. Seria esse desconhecido a salvação que ela tanto precisava? Daniel se sentou ao seu lado. Ele falava sobre sonhos, sobre futuras possibilidades, enquanto Clara se perdia em suas palavras. Mas na profundidade de sua alma, uma perturbação crescente a incomodava. Algo em sua presença parecia familiar, desconhecido ao mesmo tempo. No entanto, o conforto que ele oferecia era inegável. Juntos, sob as estrelas, começaram a traçar um futuro que Clara jamais pensou possível. Mas a noite ainda guardava segredos. Do nada, um homem de olhos duros e sorriso traiçoeiro emergiu das sombras. Era um velho amigo de seu pai. Um homem que Clara conhecia apenas por histórias, sempre cercado de um ar de desconfiança. "O que você está fazendo aqui?" ele questionou, a voz carregada de ameaças veladas. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu um nó na garganta. O passado estava prestes a se revelar e ela não estava pronta para enfrentá-lo. Daniel, determinado a proteger Clara, se ergueu, desafiando aquele homem sinistro. Enquanto a conversa fervia entre eles, Clara lutava contra o medo. Qual seria a verdadeira conexão entre os dois homens? Que segredos aquele passado guardava? À medida que o parto se aproximava, ela se sentia perdida entre a necessidade de desvendar a verdade e a vontade de proteger a nova vida que crescia em seu interior. E então, em um momento de clímax, Daniel puxou uma fotografia antiga do bolso. Ele a segurou sob a luz da lua. A imagem revelava uma mulher sorrindo ao lado de seu pai. Clara estava paralisada. Quem era aquela mulher? Qual o verdadeiro laço entre eles? O futuro, que parecia tão claro há pouco, agora estava envolto em mistério e perigo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Clara estava paralisada, seus olhos tão fixos na foto quanto seu coração batia descontrolado. A mulher, ao lado de seu pai, tinha um sorriso que rasgava a noite, de tão radiante. E mesmo assim, Clara sentia um frio na barriga, uma sensação sufocante de que algo ali não fazia sentido. A observava, a expressão dele mudando de curiosidade para apreensão, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. O homem de olhar duro, que até então estava em silêncio, finalmente rompeu o silêncio tenso. Você não devia estar olhando para isso, menina, ele disse, um sorriso que não chegava aos olhos. Clara virou o rosto para Daniel, buscando... Você não sabe quem realmente é, não sabe? Seus pais, eles esconderam quem você é. Clara sentiu o coração parar. Do que você está falando? Sua voz soou quase como um sussurro, uma mistura de confusão e medo. Um nó se formou em sua garganta. Daniel, percebendo sua angústia, se posicionou entre ela e o homem, mas a ameaça era real e palpável. Você viveu uma mentira, Clara. Sua mãe, ela era uma figura importante. O que a sua família fez com você não foi por amor. Foi por medo. Medo de quem você pode ser? Eles não queriam que você soubesse. Não agora, não antes do parto. A frase perfurou o ar como uma faca. Clara gemia por dentro, tentando pegar o fio da conversa. Mas tudo o que conseguia pensar era: o que isso significa? O que você quer dizer com quem eu posso ser? O homem sorriu, um sorriso maligno que a fez sentir um arrepio. Você tem um destino, Clara, mas os seus pais preferiram te manter oculta, numa caixa chamada vida normal. Você é muito mais do que eles deixaram você acreditar. E seu filho, ele está destinado a grandes coisas. Daniel fez um movimento para se aproximar, mas Clara sentiu uma onda de raiva e confusão brotar dentro dela. Não me diga o que eu sou e o que não sou, gritou com mais força do que esperava. O eco da sua voz na praça deserta a fez sentir-se viva. O olhar do homem escureceu, mas a tensão estava longe de acabar. Então, como se a noite estivesse manipulada pelas palavras de um feitiço sombrio, um som de sirenes começou a se aproximar. A luz pulsante de um carro de polícia iluminou a praça. Uma estrondosa lembrança de que a fuga de sua realidade estava prestes a ser interrompida. O que você fez? Daniel perguntou, seu tom agora cheio de desespero. Clara se voltou para o homem, mas ele simplesmente arqueou uma sobrancelha, absorvendo a situação. Sua vida estava na linha e agora é a hora de você decidir. Você vai ficar e enfrentar a verdade ou vai se esconder mais uma vez? O caos iminente a envolveu. Sirenes, gritos ao longe, tudo girava ao redor dela. Clara olhou para Daniel, o medo refletido em seus olhos. Ela sabia que decisões tinham que ser tomadas, que alguns segredos estavam prestes a ser revelados. E naquele instante, em meio ao desespero, a única coisa clara para ela era que tudo estava prestes a mudar. Sem conseguir decidir, Clara olhou para a fotografia na mão de Daniel, para o futuro que poderia estar esperando por ela. E o que quer que fosse, ela tinha uma escolha a fazer. Com um último olhar para o homem das sombras, um ímpeto a forçou a dar um passo à frente. As luzes se aproximavam, e a verdade parecia mais próxima do que nunca. Clara estava paralisada, seus olhos tão fixos na foto quanto seu coração batia descontrolado. As sirenes se aproximavam, iluminando a traça com luzes pulsantes que cortavam a escuridão. Ela olhou de volta para Daniel, que ainda estava em pé, determinado, mas seu rosto agora refletia uma nova sombra de dúvida. O homem de olhar duro observava tudo com um sorriso quase triunfante. Vou para sentia o frio na barriga aumentar. A cada palavra, a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar.
Antes que você tome sua decisão, o homem disse, sua voz calma e cortante como uma faca. Deixe-me te contar a verdade. Seus pais não apenas te esconderam, eles te enganaram. Sua mãe, Clara, não veio apenas de uma vida comum. Ela era parte de um legado que foi apagado por medo. O que ela fez? O que eles fizeram foi por sua proteção. Clara franziu a testa. Sua mente girava. Proteção de quê? De quem? Nesse momento, algo se partiu dentro dela. O homem puxou outra fotografia de seu bolso. Ele a ergueu com a mão trêmula, e a imagem revelava não apenas sua mãe, mas todos os segredos escondidos atrás do sorriso dela. Um círculo de famílias reunidas, todas com semblantes conhecidos e rostos que remetiam a algo maior. Clara quase caiu para trás ao reconhecer um deles. Uma jovem que era o retrato perfeito de si mesma. Você é parte de uma linhagem antiga, um legado esquecido. O homem disse, a tensão na voz aumentando. Seu filho não é apenas uma criança qualquer. Ele carrega uma herança que poderia mudar tudo. Uma onda de raiva e incredulidade a invadiu. Como você pode ter certeza disso? Quem é você realmente? Eu sou um guardião, Clara, e minha missão é proteger a verdade. Você não é só uma adolescente grávida. Você é a chave para um mundo que eles nunca quiseram que você visse. As sirenes estavam mais próximas agora, e a adrenalina alimentava seu desgosto. Daniel hesitou, e isso a deixou mais inquieta. Ele sempre parecia tão seguro, mas agora havia algo na expressão dele que não era apenas confiança. Havia medo. Vá embora, Clara! Daniel gritou, quase implorando. Não escute ele. Ele não se importa com você. O homem sorriu, satisfeito com a confusão. Daniel não sabe a verdade, Clara. Ele se esconde atrás de uma máscara de heroísmo, mas o que você não percebe é que ele pode mesmo ser uma parte do problema. As palavras dele forçaram Clara a se concentrar. O que isso significava? Daniel, seu único aliado, poderia estar ligado a tudo isso? Seu coração disparou e a dúvida ecoou com uma força brutal. Você não pode acreditar nele. Daniel interveio, sua voz alta, mas Clara estava paralisada, a foto em sua mão tremendo. Ela olhou mais uma vez para a imagem que revelava sua mãe ao lado de figuras importantes, pessoas que agora estavam ali, naquele momento, em volta dela. O homem continuou, divertindo-se com a agitação. A cada revelação, Clara, a verdade se torna mais próxima. A mulher que você vê ali, ela é sua verdadeira mãe, não a quem você conhece. Você vai descobrir a conexão. O vento agitou as folhas ao redor, mas a praça estava presa em um silêncio tenso que a fazia sentir como se o tempo tivesse parado. As luzes da polícia eram reconhecíveis agora, cortando a escuridão e abrindo um abismo de consequências. Clara sentiu a necessidade de se mover. Seu futuro estava ali diante dela, em uma escolha difícil. Sem que ela soubesse, a verdadeira natureza das conexões naquelas fotografias começava a se desdobrar em sua mente. E então, com um gesto preciso, o homem inclinou-se e apontou com um sorriso satisfeito. Escolha sabiamente, Clara. O seu destino começa agora. E naquele instante, tudo parecia estar prestes a mudar. Clara olhou para Daniel, para o homem mascarado de verdades, para a vida que estava prestes a dar à luz. Ela tinha decisões a fazer, segredos a desvendar, e o futuro estava se aproximando com passos pesados.
O que ela faria agora? Clara olhou para Daniel, seu coração acelerado, a adrenalina corria em suas veias. O homem de olhar duro sorriu, satisfeito com a confusão que havia causado. Seus olhos penetrantes pareciam ver através dela, espreitando algo que não. A praça estava tomada por uma aura de tensão, a luz das sirenes piscando, refletindo nas paredes ao redor como um aviso apavorante. O que você vai fazer, Clara? Decida logo! O tempo está passando. A voz do homem se tornou impaciente, e ela podia ouvir os passos apressados dos oficiais da polícia se aproximando. Então, sem nenhum aviso, um estrondo ecoou, e algo pesado despencou do céu, batendo com força no chão da praça. Clara virou-se, o medo tomando conta dela. Um grupo de homens encapuzados irrompeu de uma das laterais da praça, como uma sombra se movendo, espalhando caos. O barulho das sirenes quase se fundiu com os gritos que ecoavam. "Estamos aqui para levar a verdade de volta!" Um deles gritou, e a multidão ficou em choque. Fogo cruzou seu olhar, e a fúria deles no ar era palpável. Daniel deu um passo à frente, tentando proteger Clara, mas um dos encapuzados fez um movimento rápido e o empurrou com força. Ele caiu no chão, surpreso e atordoado. Clara sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? O homem de olhar duro, que parecia saber tudo, ficou tranquilo, enquanto Clara tentava entender o que estava acontecendo ao seu redor. "Clara, vem comigo!" Daniel gritou, estendendo a mão. Mas o grupo avançava rapidamente na direção deles, e a adrenalina se misturava ao desespero. O que era aquela confusão? "Você não pode sair!" gritou um dos encapuzados. "Precisamos dela. Ela precisa saber a verdade." Clara estava paralisada. A luta entre seus instintos de fuga e a urgência de descobrir a verdade a deixando sem ação. Outra voz se destacou no meio da gritaria. "Clara, escute! Não acredite neles! Eles estão mentindo!" Era a voz do homem de olhar duro. Clara olhou em seus olhos, e a expressão dele havia mudado de satisfação para algo mais profundo. Uma preocupação genuína. Como ele sabia sobre a verdade? Nesse momento, tudo prasquitiu. As luzes da polícia aumentaram, e a praça estava um caos. Um dos encapuzados agarrou Clara pelo braço e a puxou para longe. "Vamos, precisamos sair daqui. É para o seu bem." "Não!" Clara gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao tumulto. "Daniel!" Ela se virou vendo-o se levantando lentamente, a determinação em seu olhar. Ele também havia percebido que o tempo estava se esgotando. E então, nesse exato instante em que tudo parecia ruir, um estalo forte ressoou. Um tiro. O som cortou a atmosfera e fez todos pararem, congelados. O caos se transformou em um silêncio mortal. Clara olhou ao redor, a realidade desmoronando. O homem que havia puxado seu braço ficou paralisado, o olhar fixo em algo atrás dela. Clara virou-se lentamente e viu Daniel. Ele estava de pé, mas a expressão em seu rosto era um emaranhado de confusão e horror. Com as mãos levantadas, ele olhou ao redor. "Foi você!" murmurou a voz soando como um eco distante. A esfera do caos se tornou um turbilhão de emoções. Clara percebeu que a culpa do tiro pairava sobre a figura de Daniel. Algo quebrava entre eles. "O que você fez?" A incredulidade e o choque preencheram o ar. Daniel não era só seu protetor. Ele era parte de algo muito maior. E Clara mal podia compreender o que isso significava. A praça, agora um campo de batalha emocional, estava repleta de incerteza. O que era essa verdade oculta que todos buscavam?
o que isso significava para sua vida, para seu filho. Tudo girava, todos a encaravam como uma moeda em um jogo perigoso. As sirenes ainda uivavam. Clara sentiu a escuridão à sua volta. E enquanto o homem de olhar duro sorria, visivelmente satisfeito, ela percebeu que a única coisa que se mantinha verdadeira naquele mar de mentiras era a necessidade de decidir. Mas, claro, a decisão veio como uma tempestade. Clara olhou para Daniel, e ele olhou de volta, a respiração pesada. Tudo o que ela conhecia mudava em um piscar de olhos. E a única coisa que restava era a pergunta: o que realmente estava em jogo e quem ela poderia realmente confiar? Clara olhou para Daniel, seu coração acelerado. A adrenalina corria em suas veias. O homem de olhar duro sorriu, satisfeito com a confusão que havia causado. Seus olhos penetrantes pareciam ver através dela, espreitando algo que nem mesmo Clara compreendia. A praça estava tomada por uma aura de tensão, a luz das sirenes piscando, refletindo nas paredes ao redor como um aviso apavorante. O que você vai fazer, Clara? Decida logo! O tempo está passando. A voz do homem se tornou impaciente. E ela podia ouvir os passos apressados dos oficiais da polícia se aproximando. Então, sem nenhum aviso, um estrondo ecoou e algo pesado despencou do céu, batendo com força no chão da praça. Clara virou-se, o medo tomando conta dela. Um grupo de homens encapuzados irrompeu de uma das laterais da praça, como uma sombra se movendo, espalhando caos. O barulho das sirenes quase se fundiu com os gritos que ecoavam. "Estamos aqui para levar a verdade de volta!" um deles gritou. E a multidão ficou em choque. Fogo cruzou seu olhar, e a fúria deles no ar era palpável. Daniel deu um passo à frente, tentando proteger Clara. Mas um dos encapuzados fez um movimento rápido e o empurrou com força. Ele caiu no chão, surpreso e atordoado. Clara sentiu seu coração disparar. O que acontecendo? O homem de olhar duro, que parecia saber tudo, ficou tranquilo, enquanto Clara tentava entender o que estava acontecendo ao seu redor. "Clara, vem comigo!" Daniel gritou, estendendo a mão. Mas o grupo avançava rapidamente na direção deles, e a adrenalina se misturava ao desespero. O que era aquela confusão? "Você não pode sair!" gritou um dos encapuzados. "Precisamos dela. Ela precisa saber a verdade." "Não!" Clara gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao tumulto. "Daniel!" Ela se virou, vendo-o se levantando lentamente, a determinação em seu olhar. Ele também havia percebido que o tempo estava se esgotando. E então, nesse exato instante em que tudo parecia ruir, um estalo forte ressoou. Um tiro. O som cortou a atmosfera e fez todos pararem, congelados. O caos se transformou em um silêncio mortal. Clara olhou ao redor, a realidade desmoronando. O homem que havia puxado seu braço ficou paralisado, o olhar fixo em algo atrás dela. Clara virou-se lentamente e viu Daniel. Ele estava de pé, mas a expressão em seu rosto era um emaranhado de confusão e horror. Com as mãos levantadas, ele olhou ao redor. "Foi você!" murmurou, a voz soando como um eco distante. A esfera do caos se tornou um turbilhão de emoções. Clara percebeu que a culpa do tiro pairava sobre a figura de Daniel. Algo quebrava entre eles. "O que você fez?" A incredulidade e o choque preencheram o ar. Daniel não era só seu protetor. Ele era parte de algo muito maior. E Clara mal podia compreender o que isso significava. A praça agora é um campo de batalha emocional.
estava repleta de incerteza. O que era essa verdade oculta que todos buscavam? O que isso significava para sua vida, para seu filho? Tudo girava. Todos a encaravam como uma moeda em um jogo perigoso. As sirenes ainda uivavam. Clara sentiu a escuridão à sua volta. E enquanto o homem de olhar duro sorria, visivelmente satisfeito, ela percebeu que a única coisa que se mantinha verdadeira naquele mar de mentiras era a necessidade de decidir. Mas então, uma figura conhecida apareceu no meio do tumulto. Alguém que Clara não esperava ver. Era sua mãe. Clara ficou paralisada, a realidade esmagadora. Mãe! As palavras mal saíam de seus lábios. O semblante dela refletia cansaço, mas também uma determinação feroz. Clara, ouça! É a sua vida que está em jogo! A voz dela cortou o caos como uma faca afiada. A multidão a encarava em choque. Daniel, você não sabe a verdade sobre sua família! Ela se virou para ele e os olhos de Clara quase caíram da cabeça. Como você sabe disso? Daniel sussurrou. A expressão em seu rosto agora, uma mistura de medo e desespero. A resposta da mãe de Clara ficou presa na garganta dela. Mas antes que pudesse responder, os seguranças da praça fecharam o cerco, cercando todos. Os homens encapuzados estavam em uma batalha contra os oficiais. As luzes brilhantes refletiam na confusão e a adrenalina era quase palpável. Vamos, Clara! Você precisa decidir se vai ficar do escuro ou se vai sair da sombra! A mãe gritou, puxando-a na direção oposta. Clara olhou para Daniel, que agora estava tomado pela dúvida. Os rostos ao redor dela se desfocavam. Tudo girava como um torvelinho. O que sua mãe estava dizendo? Que segredos ela realmente conhecia? E Daniel? Daniel não era quem ela pensava que era. O chão sob seus pés estava desmoronando. O que significava tudo isso? A única coisa que ficou clara era que Clara estava no centro de um conflito muito maior do que ela jamais poderia imaginar. O que realmente estava em jogo envolvia muito mais do que seu filho. Estava ligada a um legado profundo e sombrio que poderia mudar tudo para sempre. E naquele instante, quando ela virou-se para seguir sua mãe, o mundo em seu entorno se desfez em uma opacidade de incertezas. Essa era a hora da verdade, e Clara percebeu que a única escolha que tinha era seguir o caminho que a levaria a um destino que poderia ser mais do que ela ousou sonhar. A história de sua vida estava prestes a ser reescrita, mas até que ponto ela estava disposta a ir para descobrir quem realmente era? Clara virou-se rapidamente, buscando a mão da mãe, mas a confusão nos seus olhos se intensificou enquanto um estalo ecoou pela praça. Ela ficou paralisada, o ar preso em sua garganta. As sirenes ainda uivavam, mas tudo ao seu redor parecia afastar-se. Uma bol! A mãe gritou, puxando-a pela mão. Agora não é hora de hesitar. A força dela arrastou Clara da confusão, mas Daniel a seguia, seu olhar entre a mãe e Clara cheio de interrogações. Quem é você? Ele questionou, a voz tremendo. O que você está fazendo aqui? Ele é seu pai, a mãe disse, a voz entrecortada pela urgência. O ar parou. Um frio gelado subiu pela espinha de Clara. O quê? Não, como isso é possível? O que estava acontecendo? Daniel, seu Daniel, filho de quem? O mundo em que ela vivia de repente se transformou em fragmentos. Clara! Daniel murmurou, chocado. Ele olhou como se estivesse prestes a desmoronar. Isso não pode ser verdade. Sua expressão mudou. A determinação se transformou em desespero, enquanto ele recuava como se tivesse sido ferido. A revelação soou como um thunderclap no espaço já tenso entre eles. Agora não era apenas o futuro dela que estava em jogo, mas a própria fundação de quem ela pensava que era.
Antes que ela pudesse responder, o grupo encapuzado avançou. Precisamos dela. Um dos homens gritou, o rosto coberto pela capuz. Ela é a chave. Furiosa, Clara disse a seu pai. Por que você nunca disse nada? Por que nos abandonou? A briga de emoções fervia dentro dela. Dor, raiva, confusão. Era para proteger você e sua mãe, fazer você acreditar em quem você era. Seu pai respondeu, apontando para a mãe. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Clara cresceu rodeada de mentiras? Era isso que toda a sua vida significava? O nó no estômago dela se apertava mais, mas a urgência a impulsionava. Ela respirou fundo, decidida a descobrir a verdade que todos pareciam temer. Nesse momento, outro tiro ecoou. Um dos encapuzados havia cumprido sua promessa. O grupo começou a recuar, o pânico se espalhando como um incêndio. Precisamos sair daqui. Eles começaram a puxar um dos seus, que caiu ao chão, ensanguentado. A cena congelou Clara. O horror a cercou. Daniel! Ela gritou, implorando, mas ele estava em choque e incapaz de se mover. Vem comigo! A mãe segurou sua mão mais firme. Esse lugar está cheio de traição. Temos que ir! Mas antes que pudessem se mover, outro encapuzado se aproximou, a expressão ameaçadora. A única coisa a evitar agora é você fugir. Não há segurança no desconhecido. A tensão pairava no ar. Este era o momento decisivo. E então, um grito rompedor. Clara virou-se. Daniel estava desferindo golpes contra o encapuzado. Mas tudo parecia em câmera lenta. Um movimento e o homem caía. Mas Daniel estava vulnerável. Essa batalha não é sua! Clara gritou. Ela começou a perceber que ele perseguia não só a verdade, mas estava lutando por um legado que não sabia existir. Eu não vou deixar eles levarem você! Daniel gritou, a desesperança em seus olhos. Ele estava disposto a enfrentar tudo por ela. Mas a situação estava fora de controle. E enquanto Clara olhava para ele, seu coração se partiu. Era um turbilhão emocional. As mesmas forças que deveriam uni-los, agora os separavam. O que seria você se os laços sangrentos do passado fossem revelados? O pânico da praça intensificou-se com a adrenalina e o som das sirenes. O futuro dela estava se tornando um campo de batalha. A mãe puxou Clara novamente. Você precisa decidir. Fique ou fuja, mas saiba que o que está acontecendo aqui pode mudar tudo. Clara viu tudo em câmera lenta. Uma tentativa com o Daniel e o seu pai observava, a verdade pesando sobre ele. Um choque, um giro, tudo o que ela acreditara na vida agora desmoronava ao seu redor. No meio do caos e das interrogações, algo se partiu dentro dela. Mãe! Clara virou-se para a mulher que ficou em sua vida como uma sombra por tanto tempo. Se isso é verdade, uma de nós está mentindo. E se você é realmente minha mãe, então qual é o seu segredo? Antes que pudesse obter uma resposta definitiva, a praça foi preenchida com uma luz ofuscante. A próxima revelação estava a caminho, e Clara se preparou, sabendo que o que quer que acontecesse a seguir mudaria seu destino para sempre. Clara virou-se rapidamente buscando a mão da mãe, mas a confusão nos seus olhos se intensificou enquanto um estalo ecoou pela praça. O barulho cortou o ar como uma faca, e suas pernas pareciam petrificadas. As sirenes ainda uivavam, mas tudo ao seu redor parecia distante, como se tivesse sido colocado em câmera lenta. O que está acontecendo? Pensou, seu coração disparando. Sua mãe a puxou, mas Clara ainda lutava para processar a revelação devastadora.
Você não pode deixá-los nos levar, Clara. A urgência na voz dela tinha um peso imenso. Você é mais importante do que imagina, e você precisa saber a verdade. Verdade? Daniel, ainda atordoado, a olhou com desespero. E se tudo isso for uma armadilha, o que se você não for realmente sua filha? Ele não sabia mais em quem confiar. Um novo pensamento atravessou a mente de Clara. E se apenas os observasse, esperando a verdade se revelar? Mas antes que qualquer um pudesse responder, outra explosão de tiros ecoou. Clara se virou e viu um dos homens encapuzados caindo para trás, segurando o peito. Tudo pareceu parar. O olhar de desespero na face dele era palpável, enquanto a realidade se transformava em um pesadelo. E então, de dentro do tumulto, um som familiar se destacou. Uma risada fria que ela reconheceria em qualquer lugar. Era a figura do homem de olhar duro. Vocês acham que podem escapar? A verdade que vocês temem ainda está longe de ser revelada. Ele ergueu uma pistola, mirando diretamente para Clara e sua mãe. O medo congelou Clara, uma onda gelada envolvendo seu corpo. Os verdadeiros culpados nunca ficam longe. Ele começou a rir, mas então algo surpreendente aconteceu. Do grupo encapuzado que ainda resistia, uma mulher surgiu, alta e imponente, seus olhos brilhando com raiva contida. Em um movimento rápido, ela atirou diretamente no homem de olhar duro. O impacto foi devastador. O homem cambaleou, a expressão dele se transformando em confusão e dor. E então, em um trágico e inesperado giro de eventos, ele caiu. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Quem era aquela mulher? Havia mais sobre o que estava em jogo do que ela poderia imaginar. Eu não posso deixar que revelem o que você realmente é, Clara. A mulher se virou e Clara reconheceu os traços que lhe eram tão familiares. Era sua avó, o mesmo sorriso ácido, os mesmos olhos penetrantes. A revelação explodiu como um estouro. Você não tem ideia do que está prestes a ocorrer. Eles estão atrás de você, e agora mais do que nunca, você tem que tomar uma decisão. Daniel, parado em estado de choque, murmurou: "O que você quer dizer com isso? Você é parte disso também?" A tensão entre os três sobreveio a confusão. Cada palavra que saía da boca da mulher revelava segredos muito mais profundos. Clara sentiu sua cabeça girar. A pia de emoções se transformava em um turbilhão. Mas eu pensei que minha mãe, que você... As palavras não saíam. Uma lufada de ar frio passou por ela, enquanto uma nova questão surgia na mente. A decisão que você faz agora vai alterar sua vida e o futuro do seu filho. A verdadeira batalha não está nos segredos que escondemos, mas quem nós somos realmente. A avó olhou para Clara, a urgência em seus olhos. Você precisa entender que eles têm medo do seu poder. As luzes pulsantes da polícia giraram na praça, e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. Mas quem são esses homens? O que querem de mim? Ela olhou para a avó e então para Daniel, buscando respostas. Seu olhar era a mistura de amor e pânico. Ela não sabia quem era, nem quem era sua família. O suor escorria pelas suas testas e a sala se movia sob seus pés. E nesse instante, como um presságio, a sirene principal da polícia explodiu. E Clara sentiu que o fundo da sua vida estava prestes a desmoronar. Você precisa escolher, Clara. Não há tempo a perder. A avó gritou, mas Clara estava paralisada, perdida entre os ecos do passado
e as promessas do futuro. A única certeza era que ela estava no centro de uma tempestade, e a verdade que todos temiam estava prestes a ser revelada. As sirenes se aproximavam, e Clara olhou para a avó, para Daniel. Em um último momento de clareza, a única coisa que ela soube era que a escolha dela não afetaria apenas a vida dela. Era uma questão de vida ou morte. As palavras de sua avó ainda reverberavam em seus ouvidos, e o peso delas a fez hesitar. Qual é a verdade que eu devo aceitar? O destino estava nas suas mãos, e ela não tinha escolha a não ser seguir em frente. Clara virou-se rapidamente, buscando a mão da mãe, mas a confusão nos seus olhos se intensificou, enquanto um estalo ecoou pela praça. O barulho cortou o ar como uma faca, e suas pernas pareciam petrificadas. As sirenes ainda uivavam, mas tudo ao seu redor parecia distante, como se tivesse sido colocado em câmera lenta. O que está acontecendo? Pensou, seu coração disparando. Você precisa decidir, Clara, a mãe gritou, seus olhos cheios de urgência. Agora não é hora de hesitar. A força dela arrastou Clara da confusão, mas Daniel a seguia, seu olhar entre a mãe e Clara cheio de interrogações. Quem é você? Ele questionou, a voz tremendo. O que você está fazendo aqui? Ele é seu pai, a mãe disse ofegante, já esperando a reação dela. O ar parou. Um frio gelado subiu pela espinha de Clara. O quê? Não, como isso é possível? O que estava acontecendo? Daniel, seu Daniel, filho de quem? O mundo em que ela vivia, de repente se transformou em fragmentos. Clara, Daniel murmurou, chocado. Ele olhou como se estivesse prestes a desmoronar. Isso não pode ser verdade. Sua expressão ficou confusa, como se a revelação estivesse quebrando seu mundo. A tensão se acumulava, e Clara se sentiu empurrada para o centro das respostas que nunca quis. Então, antes que qualquer um pudesse responder, outro tiro ecoou. O impacto reverberou na praça, e Clara sentiu o coração parar. Um dos homens encapuzados havia sido atingido e caiu ao chão. O olhar de desespero nos olhos de Daniel a fez perceber que o tempo estava se esgotando e o caos estava à porta. As sirenes de polícia cortavam como lâminas afiadas pela multidão, fazendo todos ao redor se dispersarem em pânico. Clara, aturdida, soltou a mão da mãe. Quem é você realmente? A pergunta escapuliu como um sussurro instintivo. Ela estava agora diante de um paradoxo pessoal, conectando-se a um passado que não compreendia. Sua mãe tinha tanto a revelar, mas antes que pudesse obter respostas, uma sombra emergiu das trevas. A mulher de olhar feroz, que havia atirado no homem de olhar duro, passou por Clara como um furacão. Vá! Ela gritou, a voz arrastada, enquanto seus olhos estavam fixos em Daniel. Eles estão vendo! Você não pode ficar! O círculo da batalha se fechava ao redor. O homem caído olhava impotente enquanto a polícia se aproximava. Você não será capaz de protegê-la! Daniel gritou de volta, a fúria pulsando nas suas veias, enquanto ele lutava contra um dos encapuzados. A mulher olhou para Clara pela última vez. Um brilho de reconhecimento cruzou seu rosto. Você precisa descobrir sua força, Clara. É a única maneira. Então, tudo pareceu se congelar. Clara ficou paralisada enquanto as luzes da polícia brilhavam e o tumulto aumentava. O homem de olhar duro rolou no chão e começou a se levantar, furioso. Isso não acaba aqui. A verdade será revelada, gritou, sua voz deslizando no ar como um lamento amargo. E como se o mundo estivesse em ebulição, um novo trovão ecoou. O chão tremeu sob os pés de todos.
Clara caiu no chão, e Daniel, com a força de um furacão, se lançou sobre ela. Nesse instante, um novo tiro disparou. Não era apenas um disparo. Era o som de algo catastrófico, uma explosão próxima. Um carro explodiu em chamas. A luz ofuscante se espalhou pela praça, engolindo tudo em seu caminho. A fumaça encheu o local. Clara, ofegante, lutou contra o instinto de correr. A explosão não apenas abalou a cidade. Sua essência fragmentou a realidade ao seu redor. O que ela pensou que era verdade começou a se desfazer na escuridão. Então ela viu a mulher que havia atirado se virar. Com um olhar de determinação que desafiava a morte, ela apontou para Clara. Você é mais poderosa do que imagina, Clara. Mas seu pai, ele não é o que parece. Ele nunca foi. A frase disparou na mente de Clara como um raio. O que você quer dizer? O mundo ao redor dela desmoronava e ela precisava de respostas. Mas a mulher desapareceu na nuvem de fumaça, levando segredos e revelações com ela. A praça, agora um caos, ecoava a gritos e a incerteza pairava como uma névoa opressiva. Clara estava perdida entre memórias, verdades distorcidas e novos caminhos. E enquanto o desespero aumentava, ela se deu conta. Tudo o que havia acreditado estava em risco de desmoronar. Sua realidade estava em colapso. E agora ela teria que escolher rapidamente: enfrentar a verdade ou permanecer nas sombras da ignorância. Com um último olhar para Daniel, cujo sofrimento ecoava em cada movimento. Tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo. Qualquer escolha agora repercutiria em seu futuro e em seu filho. Um futuro que dependia mais do que ela jamais ousou imaginar. Clara virou-se rapidamente, buscando a mão da mãe. Mas a confusão nos seus olhos se intensificou enquanto um estalo ecoou pela praça. O barulho cortou. O que está acontecendo? Pensou, seu coração disparando. Você precisa decidir, Clara. A mãe gritou, seus olhos cheios de urgência. Agora não é hora de hesitar. A força dela arrastou Clara da confusão, mas Daniel a seguia, seu olhar entre a mãe e Clara cheio de interrogações. Quem é você? Ele questionou, a voz tremendo. O que você está fazendo aqui? Ele é seu pai, a mãe disse, ofegante, já esperando a reação dela. O ar parou. Um fio gelado subiu pela espinha de Clara. O quê? Não, como isso é possível? O que estava acontecendo? Daniel. Seu Daniel, filho de quem? O mundo em que ela vivia, de repente se transformou em fragmentos. Clara. Daniel murmurou, chocado. Ele olhou como se estivesse prestes a desmoronar. Isso não pode ser verdade. Sua expressão ficou confusa, como se a revelação estivesse quebrando seu mundo. A tensão se acumulava e Clara se sentiu empurrada para o centro das respostas que nunca quis. Então, antes que qualquer um pudesse responder, outro tiro ecoou. O impacto reverberou na praça e Clara sentiu o coração parar. Um dos homens encapuzados havia sido atingido e caiu ao chão. O olhar de desespero nos olhos de Daniel a fez perceber que o tempo estava se esgotando e o caos estava à porta. As sirenes de polícia cortavam como lâminas afiadas pela multidão, fazendo todos ao redor se dispersarem em pânico. Clara, aturdida, soltou a mão da mãe. Quem é você realmente? A pergunta escapuliu como um sussurro instintivo. Ela estava agora diante de um paradoxo pessoal, conectando-se a um passado que não compreendia. Sua mãe tinha tanto a revelar, mas antes que pudesse obter respostas, uma sombra emergiu das trevas.
A mulher de olhar feroz, que havia atirado no homem de olhar duro, passou por Clara como um furacão. Vá! Ela gritou, a voz arrastada, enquanto seus olhos estavam fixos em Daniel. Eles estão vendo. Você não pode ficar. O círculo da batalha se fechava ao redor. O homem caído olhava impotente, enquanto a polícia se aproximava. Você não será capaz de protegê-la. Daniel gritou de volta, a fúria pulsando nas suas veias, enquanto ele lutava contra um dos encapuzados. A mulher olhou para Clara pela última vez. Um brilho de reconhecimento cruzou seu rosto. Você precisa descobrir sua força, Clara. É a única maneira. Então, tudo pareceu se congelar. Clara ficou paralisada enquanto as luzes da polícia brilhavam. E o tumulto aumentava. O homem de olhar duro rolou no chão e começou a se levantar, furioso. Isso não acaba aqui. A verdade será revelada! Gritou, sua voz deslizando no ar como um lamento amargo. E como se o mundo estivesse em ebulição, um novo trovão ecoou. O chão tremeu sob os pés de todos. Clara caiu no chão e Daniel, com a força de um furacão, se lançou sobre ela. Nesse instante, um novo tiro disparou. Não era apenas um disparo. Era o som de algo catastrófico. Uma explosão próxima. Um carro explodiu em chamas. A luz ofuscante se espalhou pela praça, engolindo tudo em seu caminho. A fumaça encheu o local. Clara, ofegante, lutou contra o instinto de correr. A explosão não apenas abalou a cidade. Sua essência fragmentou a realidade ao seu redor. O que ela pensou que era verdade começou a se desfazer na escuridão. Então, ela viu a mulher que havia atirado e se virar. Com um olhar de determinação que desafiava a morte, ela apontou para Clara. Você é mais poderosa do que imagina, Clara. Mas seu pai, ele não é o que parece. Ele nunca foi. A frase disparou na mente de Clara como um raio. O que você quer dizer? O mundo ao redor dela desmoronava e ela precisava de respostas. Mas a mulher desapareceu na nuvem de fumaça, levando segredos e revelações com ela. A praça, agora um caos, ecoava gritos e a incerteza pairava como uma névoa opressiva. Clara estava perdida entre memórias, verdades distorcidas e novos caminhos. E enquanto o desespero aumentava, ela se deu conta. Tudo o que havia acreditado estava em risco de desmoronar. Sua realidade estava em colapso. E agora ela teria que escolher rapidamente: enfrentar a verdade ou permanecer nas sombras da ignorância. Com um último olhar para Daniel, cujo sofrimento ecoava em cada movimento, tudo parecia igual e diferente ao mesmo tempo. Qualquer escolha agora repercutiria em seu futuro e em seu filho. Um futuro que dependia mais do que ela jamais ousou imaginar. Mas então, uma nova onda de pânico tomou conta do ar. Entre os gritos e a fumaça, uma figura conhecida surgiu. Uma expressão familiar, um rosto que ela nunca esperou ver. Era sua mãe, ou pelo menos foi isso que Clara tentou acreditar. Clara, eu vim te buscar! Não podemos mais ficar aqui! A mãe parecia diferente, com um olhar de desespero e força. Clara não conseguia processar. Quem é você? Gritou, a voz cortada pela confusão. A mulher que atacou meu pai, ela disse que você não é real. O coração dela disparou e a verdade mais chocante estava prestes a se revelar. O destino de todos ali estava em uma balança. E nesse instante, tudo parecia prestes a mudar para sempre. Clara sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para a mulher à sua frente. Era sua mãe, mas parecia tão distante, quase como uma estranha. Mãe? A palavra saiu embargada, nascida do desespero. Clara, precisamos sair, agora!
disse a mulher, puxando a filha com força. O caos na praça era insuportável e o cheiro de fumaça invadia suas narinas. Daniel, aturdido, tentou se manter próximo, sua expressão misturando confusão e lealdade. "O que está acontecendo?" ele gritou, mas sua voz se perdeu no tumulto. A mãe de Clara olhou para ele e a urgência em seu olhar era quase palpável. "Você não pode ficar aqui. Eles estão atrás de Clara por causa do que ela é. Do que você está falando?" Daniel estava cada vez mais confuso. O homem de olhar duro estava se levantando. "A verdade não pode ser escondida por muito tempo!" ele gritou, a raiva transbordando de sua voz. A mãe de Clara se virou para o vilão. "Você não entende que essa batalha não é apenas sobre vocês? É sobre a vida dela! É sobre o futuro!" Sua voz forte cortava o ar, mas o medo ainda estava presente. Clara tomou coragem, respirou fundo e encarou o homem. "Se sou apenas uma chave, por que não me dizem a verdade? Por que não me falam quem eu sou?" Suas palavras ecoaram e um silêncio momentâneo tomou conta da praça. "Porque você tem o poder de mudar tudo!" Ele avançou, mas foi interrompido pela figura da mulher que havia disparado antes. "Vá, Clara, agora é a hora de lutar!" A mulher ergueu seu braço, determinada e pronta para agir. Em um movimento rápido, Clara tomou a frente. "Mãe, Daniel, eu escolho vocês!" A palavra "vocês" soou como um cântico de esperança. A praça estava repleta de olhares surpresos, confusão e medo, mas havia ali também um brilho de solidariedade. "Você não pode deixar que eles te manipulem. A verdade é uma arma poderosa." O homem perigoso voltou a gritar, mas Clara não se deixou abafar. O calor emanava de sua determinação. Daniel se aproximou dela. "Estamos juntos, Clara. Não importa o que aconteça." A mãe de Clara segurou a mão da filha. "Você é mais forte do que imagina. Juntas, podemos superar isso." Clara sentiu as palavras dela embraçar seu coração. Era hora de enfrentar seus medos. E naquele instante crucial, as sirenes ressoaram como um aviso. As forças de segurança se aproximavam. E toda a tensão se intensificou. A mulher misteriosa direcionou seu olhar diretamente a Clara. "Confie em nós. Há um caminho. Você só precisa abrir a porta." Decidida, Clara respirou fundo e fez um gesto para todos. "Eu sei que a verdade pode doer, mas também pode libertar." E enquanto ela falava, uma luz férica começou a brilhar em suas mãos. Era uma energia desconhecida, mas familiar. A praça ficou iluminada e todos pararam para olhar, boquiabertos. A mãe sorriu e a expressão do homem de olhar duro congelou em horror. "Como isso é possível?" ele murmurou. Enquanto a luz de Clara crescia mais forte, preenchendo o espaço ao seu redor de esperança, Clara olhou em volta e viu as pessoas começando a se unir. Elas haviam vindo atrás dela e, pela primeira vez, sua solidão se dissipou. "Eu não estou sozinha!" ela gritou, enviando a luz para todos os lados, envolvendo cada pessoa. Mas a verdadeira luta estava apenas começando. Clara sabia que a escolha feita ali poderia mudar tudo. Mas o futuro ainda era incerto, e a última palavra estava por vir. E assim, no coração da noite, enquanto a verdade flutuava entre eles, Clara sentiu que um novo caminho estava prestes a se abrir. E mais uma vez, os olhos estavam fixados nela. "Se você chegou até aqui,
Preciso que você ative as notificações e se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum capítulo dessa saga incrível. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo. Deixe seus pensamentos e teorias nos comentários. Compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs fazem a diferença. É com vocês que daremos vida a novas histórias.